o Super União também está no bairro Boa Vista. No dia 23 de março, inaugurou a primeira filial do Super União. A qualidade nos produtos com o melhor atendimento e ofertas imperdíveis. Agora em mais um supermercado amplo e moderno, com acesso facilitado e vagas de estacionamento privativas. Venha conhecer o Super União no bairro Boa Vista e surpreenda-se. Super União, os preços baixos da região, agora também no Boa Vista. Olha só que coisa linda, essa aqui acabou de chegar e já tem outra ali carregada com gás para você, ou seja, não vai faltar gás. Na Doulsan Comércio de Gás Supergasbras sempre tem gás para você, tanto o gás industrial como também o residencial, comercial. Precisou gás? Chama Supergasbras, chama Doulsan Comércio de Gás. Aqui vai sair um pneu novo, ali vai trocar as rodas, lá vai arrumar, tudo isso aqui no Povo Auto Center, que sempre tem promoção especial com pneus para você. Além disso, as rodas também. Você está com desconto super legal de 15% à vista ou então 10% em até 12 vezes. Aí é para o preço das rodas. Vem aqui conferir. Ah, lembrei. Como é que estão as luzes do teu carro? Você tem cuidado delas? Passe aqui, faz uma verificação gratuita e o Povo vai dizer se precisa trocar ou não. Povo Auto Center, te esperando. Olá, estamos começando mais um Chico Santos. Alô, meu povo! Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada, seja em que horário vocês estiverem nos assistindo, YouTube, Face e Instagram, um grande abraço, espero que você esteja bem. Estamos, como já falamos algumas vezes, em ano eleitoral e por isso o programa também dá uma atenção especial a essas figuras que irão fazer parte da nossa realidade política, realidade que é importante desassociar realidade, vida, nosso dia a dia da política não tem como. E a gente percebe isso em todos os dias, em todas as horas e instantes, nas decisões que são tomadas. Por isso, sempre é bom lembrar. Quem decide é você através do seu voto. Por isso que apresentamos também essas opções que estão se colocando à disposição como pré-candidatos. No programa de hoje, a presença do Gerry Consoli como pré-candidato a prefeito de Rio do Sul. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, estou muito feliz, estou contente, trabalhando bastante, eu sou assim, gosto disso, né? E mais uma vez, feliz em estar aqui contigo, é sempre um prazer conversar contigo e com os seus telespectadores, espectadores e ouvintes, né, Chico? Isso, que bom, que legal, que alegria. Vamos conversar um pouco sobre isso tudo que está acontecendo, ainda como pré-candidato, é claro que vem aí, eu estou brincando que é o Agosto Negro. O que vai acontecer em agosto? O que vai acontecer em agosto? Agosto é o afunilamento de todo um trabalho de muitas pessoas, de muitas forças com propósito, né? Agosto é o momento da convenção, onde se valida as candidaturas, né? As pré-candidaturas passam a ser oficialmente candidaturas, né? É onde realmente será apresentado para o cidadão, para o eleitor, quem serão os candidatos oficialmente, Chico. Até então, pré-candidatos. Até então, pré-candidatos. Exatamente. Você já esteve aqui contando da sua história, já falamos da tua origem, né? Origem simples, o teu trabalho enquanto garçom, começando em Rio do Sul, numa escalada realmente muito interessante de trabalho, chegando hoje a empresário de sucesso neste ramo de eventos, o que é muito legal. O povo já conhece um pouco disso, mas agora o assunto, o fervo agora, nós estamos em maio, são os pré-candidatos e aquilo que está acontecendo, a gente vai focar um pouco nisso, talvez com algumas pitadas também da tua própria vida. Você está com quantos anos mesmo? 49. 49? 49 anos. Você está bem, hein? Pouco rodado? Não, eu rodei muito, trabalhei bastante já. Rodado? Né? A noite roda a gente, né? A noite ela maltrata, ela maltrata bastante, né? Porque são muitas horas de trabalho ininterruptos, muitas horas em pé, e ela desgasta, ela judia bastante, né? Mas é a nossa profissão, é o nosso trabalho, a gente faz com prazer, faz com orgulho, fiz com prazer e fiz com muito orgulho, porque eu servi pessoas a minha vida inteira e vou continuar servindo pessoas. Legal. Vamos fazer o seguinte, né? Você foi candidato a deputado estadual na última eleição para tanto, ficou suplente, assumiu uma vaga na Assembleia por 2 meses? 2 meses. 2 meses, fez um trabalho bem interessante, a gente vai falar sobre isso também, mas você já provou pela primeira vez o que é uma batalha eleitoral.
Já está pronto para a segunda? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não fiz a minha candidatura a deputado, Chico, para esquentar o meu nome, é um termo que eu percebi agora que eles usam na política, né? Esquentar o nome para uma candidatura a prefeito. Não, muito pelo contrário. O meu desejo verdadeiro era me eleger como deputado, né? Ficou perto disso acontecer, né? Fiz uma votação expressiva, quase 23 mil votos, né? 22.668 votos, né? Mas me trouxe muita experiência. O trato com as pessoas num pleito político, numa campanha política, que é um pouco diferente do trato do dia a dia. Esse trabalho ininterrupto, esse contar a minha história, falar do meu projeto, né? E pós isso, não me eleger e até o momento de assumir como deputado, foi algo assim que causou surpresa para muitos políticos, né? Do qual eu tive a habilidade de conversar com eles e construir uma história, né, de respeito, que diziam que eles demoravam muito tempo depois de uma não eleição para se reabilitar, para se expor de novo, para sair à rua. Eu, na noite da eleição, quando eu não me elegi, no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava no escritório trabalhando, reunindo equipes, olha, temos que resolver isso, desmontar aquilo, colocar para frente e vida que segue. Então, a experiência ela foi bastante positiva e me preparou muito. Hoje eu estou preparado. Pela minha experiência de vida, pela experiência numa campanha intensa como foi, por ter assumido como deputado e Chico, o que eu entreguei para os meus eleitores e entrego para a população, eu sou suplente, Chico. Eu não sou deputado. E eu não parei de trabalhar 1 minuto. Eu consegui ter a habilidade de manter um relacionamento com acesso na Assembleia Legislativa, em muitos lugares, secretários de Estado, que me escutam, que me recebem, onde a gente consegue construir. Prova disso são projetos de leis que eu deixei na LESC e que recentemente ainda foram aprovados, né? Eu ouvi um comentário de um ente público falando sobre a tua pessoa. E ele falou uma expressão que eu achei interessante. Ele falou, o GR é fuçador. Você é fuçador? Demais. Explica isso. Eu não sossego. Quando eu comecei a minha campanha de deputado, eu fiz o meu plano, né, qual será o meu trabalho. E eu fui pesquisar, eu fui estudar. Isso é possível de se fazer? Quais são os passos? Caso eu não me eleja, eu consigo dar continuidade? E isso aconteceu. Eu não me elegi, mas eu fui fuçando, né? Eu preciso viabilizar tal situação. Eu vou fuçando, eu vou conversando, eu pesquiso. Eu não consigo chegar em tal pessoa, mas eu conheço quem me leve até lá, então vou conversar com ela. Eu sou fuçador, Chico. Assim, quando eu coloco um propósito, eu não paro no meio do caminho. Na minha vida inteira, eu sempre tive uma coisa. Eu nunca deixo de levar até o final o que precisa ser feito. Eu tenho uma memória, quando você falou em campanha, que eu acho muito interessante. A gente até acabou quase falando do nome dele agora há pouco, fora do ar, que é do ex-prefeito Nodi Pereira. Você conheceu o Nodi? Conheci o Nodi. Eu acompanhei algumas campanhas dele e ele dizia, quando chegava na campanha, Chico, fala, Nodi. Estou preparado, para quê? Para subir desse morro. Mas por quê? Ele assim, o candidato que não sobe, que não desce morro, não ganha. Né? Ele assim, vocês se preocupem com as outras coisas, a minha preocupação é subir desse morro, é visitar pessoas. Mudou alguma coisa nessa estratégia dele? Não. Numa eleição municipal, por exemplo? Não. É verdadeiro isso. Uma eleição se faz de porta em porta, de rua em rua, de morro em morro, conversando com as pessoas, olhando para o olho delas, Chico, ouvindo as pessoas, se mostrando para elas, deixando com que o que você tem de mais verdadeiro, que é a sua própria essência, o que é seu, isso transparecer para elas sentirem, para você se conectar com elas, né? Como falam, né? É uma coisa de pele. Você tem que estar lá. Bom, eu não tenho dificuldade com estar no meio de pessoas, né? Eu vim de um passado muito humilde, eu vim da base da pirâmide social, eu fui sempre dependente da ajuda dessas pessoas e então eu tenho facilidade com circular nesse meio, conversar com as pessoas, eu tenho facilidade com circular em qualquer um desses meios, né? Eu vim de uma situação muito difícil, da base da sociedade, eu acabei trabalhando bastante, consegui ser um cidadão de classe média e sempre servi a pirâmide da sociedade, né? Então eu sempre tive um acesso com todas essas pessoas, essas camadas sociais, etc. E eu consigo conversar com todas elas, né? E realmente é o pé na estrada, diuturnamente, que o cidadão quer ver de um pré-candidato e de um candidato. Essa figura do candidato que sobe morro, desce morro, pega a criancinha para foto, já virou meme, já virou uma piada, porque quando se fala em campanha, já lembro na hora, aquele cara só tirou essa foto porque agora é campanha, porque ele nem gosta de criança. Como é que você vê essa situação de que
supostamente, teoricamente, candidatos são assim somente em momentos de campanha. Chico, ontem à noite eu fui convidado para comer uma galinha recheada com pão caseiro na casa de um amigo. Galinha com pão caseiro? Uma galinha recheada com pão caseiro e uma natinha, caseiro, né? E ele tem uma neta e um netinho. Tá. Né? Eles têm lá seus 2 aninhos de idade. E quando eu cheguei, os dois gritavam meu nome, Jerry, 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 sabe? Eles têm amor por mim, eu por eles, né? E então, quando é natural, isso vai acontecer com qualquer pré-candidato, com qualquer candidato, se isso for natural. Por exemplo, eu tenho ligação com muitas pessoas que têm filhos, netos, crianças, com quem eu brinco, com quem eu pego no colo. Ontem à noite foi muito legal, porque eu cheguei, né, e eles estavam com essa brincadeira, Jerry, mal e mal, eles estão começando a falar, né? Então, para mim é natural com aquelas crianças com quem eu tenho relação. Agora, Jerry, você pegaria uma criança no colo para produzir um material de mídia, vocês vão notar em mim que eu vou ficar bem sem jeito, sabe? Se não for natural, eu não consigo fazer. Muito bem. Vamos lá. Quais são as atenções que um candidato moderno, isso tem também agora, que tem o tal do candidato moderno. Candidato moderno. A gente falou de descer e submorro, mas que o candidato moderno tem que ter. Quais são as preocupações que um candidato moderno a uma prefeitura de uma cidade do porte de Rio do Sul, 79 mil habitantes, mais ou menos quase 80, blá, blá, blá. Quais são as atenções? Você tem que ter uma visão de mundo. Como pré-candidato, né? Como pré-candidato, você tem que ter uma visão de mundo. Você tem que olhar para fora. Dentro da cidade, você tem que estudar bastante para entender a condição que a cidade se encontra, o que você se propõe, o que vai estar no seu plano de governo, o que realmente é execuível, né? Tudo isso. Mas você tem que observar o que está acontecendo no mundo, né? A nova política vai passar por sustentabilidade, vai passar por processos que conversam com o meio ambiente, né? E isso é ser um candidato moderno, né? Na minha visão. Você tem que entender que muitas coisas estão dentro de telas hoje, né? Que a comunicação ela mudou e você precisa se comunicar, você precisa conversar com as pessoas, não falando do eleitor, mas falando de todo o cidadão, né? Então é uma visão bem 360, você tem que ter uma visão focada para todos os eixos e eu volto a reforçar, você tem que observar muito bem o que está acontecendo no mundo, para que você não se isole e não isole a sua cidade do mundo. Eu lembrei de uma outra coisa, né? O candidato chegou num lugar, pô, eu estou aqui nessa comunidade. O senhor conhece alguma rua? Conheço todas. Cite um nome. Assessor, qual é o nome da rua daqui? Você conhece todos os bairros do Rio do Sul? Os bairros eu conheço, as ruas eu não conheço todas. Não, eu acho que é impossível, são mais de 1.200 ruas para você decorar e etc. Né? Falar um negócio, cara. Quando eu comecei minha parte de profissional, eu trabalhei no Super Tais. Super Tais. Exatamente isso. Eu era auxiliar de depósito e aos sábados eu era entregador de compra. Eu conhecia essa cidade inteira, rua por rua. E ela agora, claro que tem bem mais ruas do que havia na época. Conhecer as ruas, Chico, me perdoe, a gente até conhece, mas dizer o nome de cada uma delas, não. Isso é impossível. Mas é importante conhecer a comunidade. Sim, que a gente conhece. Hoje, lembra o nome daquela rua? Qual? Aquela que mora o seu João? Não, eu lembro onde mora o seu João, mas eu não lembro especificamente o nome da rua, né? Isso sim, mas é importante conhecer a cidade de ponta a ponta, de cabo a rabo, isso é importante, né? Saber a condição em que ela se encontra hoje, né? E saber a característica de cada bairro. Isso é fundamental. Que cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história e conversando com pessoas eu tenho observado que está muito, muito presente na visão do próprio morador. Olha, aqui no meu bairro existem realidades, Jerry, que são diferentes da realidade de outros bairros. O próprio cidadão tem essa percepção hoje. Da realidade do seu bairro. Do seu bairro. Nós temos bairros que estão no alto, outros no meio e outro lá embaixo. Falando lá embaixo, já vamos agora para esse assunto. Quando você quiser a gente faz o nosso... Pode ser agora? Taca-lhe pau, Marco Velho? Jotinha, rapaz. Quem sabe faz na hora. Vamos dar um alô aos nossos apoiadores, que é importante também. Começando com a Dolsan. É isso, meu querido? A primeira? Bora! A Dolsan continua com essa promoção. Estou pegar minha colinha aqui, né? A promoção na Dolsan Comércio de Gás. Peça o seu gás da Supergás Brás, use o cupom desconto primeira compra e ganhe R$10 de desconto no botijão na hora e mais R$5 de desconto para usar em junho, agora no mês que vem. 10 agora em maio, 5 em junho. É só chamar no WhatsApp 0800 591-2591. É super fácil, é Supergás Brás, o melhor gás do Brasil. Vai chegar rapidinho na sua casa. Supergás Brás do João e da Margarete da Dolsan. Gás, peça agora, com R$10 de desconto para maio e mais R$5 lá em junho. Chama no WhatsApp 0800-591-2591. Grande João e Margarete, um abraço para vocês.
Super União do bairro Canoas. Passei para o meu amigo Adilson hoje. Ei, Adilson, como é que tu tá? Tô feliz, homem. E, ó, o Super União tá com tudo, né? Várias promoções e agora em 2 endereços. No Canoas, que tu já conhece, já. Demais. Aí é meu ponto de parada. No Canoas? Eu saio lá da 470 da minha empresa, né? E eu sempre tive por hábito o seguinte, ó, Chico, eu tenho cliente em todos os comércios da cidade. Certo. Então para um pouquinho no outro. Eu gosto de parar aí, porque exatamente aí, sabe? Pegar uma frutinha, um tomatinho, né? Ali o hortifruti é o do coração do Braz lá. O Braz é que cuida. E agora lá no Boa Vista também, né? Tá lá. Boa Vista, tá lá. Tá aí o endereço no Boa Vista, atendendo essa comunidade e também comunidades ao redor, com o Super União no bairro Boa Vista, do lado da Catedral. E as ofertas são as mesmas para os 2 endereços. Todas as promoções e ofertas valem para os 2 endereços. Tá aí Adilson Feltrin, irmão e toda a família fazendo o melhor para você, Super União. Tem estacionamento atrás também. Falar do Ricardo Rossini, da Rossini. É sempre um prazer, né? Um empresário de sucesso, de uma família de sucesso, trabalhando num ramo que se atualizou, que se modernizou, se adequou às necessidades e à realidade também da sustentabilidade que falávamos agora há pouco, né? Com os reflorestamentos, hoje à base de pinos, principalmente o pinos, para que você possa ter a condição de um ganho para quem tem o seu terreno maior e quer ter aí uma renda para o futuro. Fale com o pessoal da Rossini, né? Madeireira Rossini, que coloca à disposição todas as tecnologias para que você possa ter sucesso aí no seu reflorestamento. E quando precisar vender madeira, fala com eles, né? Vendendo madeira para o Brasil e para o mundo. É a Rossini Produtos Florestais. Que legal. Mas quem? Pofo Auto Center. Ê, mondão, velho Deus. Olha o Pofinho aí, gente. Falar sempre que sempre tem, isso é importante. Eles têm acessórios, todo mundo sabe disso, mas sempre tem preço especial, sempre uma promoção diferenciada em pneus e rodas. Fala no Pofo, vai lá, faz uma transformação no seu carro. Eu tenho um Fusquinha, ótimo. Eu tenho um Fiat 147, melhor ainda. Eu gosto do Fiat 147, é minha paixão. Gosto do Fiat 147, acho um carro mal entendido no Brasil, gosto muito. Não importa qual é o teu carro, lá no Pofo Auto Center ele sempre vai ser tratado como seu carrão, a sua paixão. Passa lá e confira, tá certo? Legal. E também da Lux Poly Tintas. Falando nisso, eu tenho que passar lá hoje, lembrei disso agora, ainda bem que eu vi, tem que passar hoje, não dá mais tempo, né? Mas eu tenho que passar lá, eu tenho que comprar um negócio, silicone eu tenho que comprar, rapaz. É para botar nos negócios que eu faço lá em casa, e eu encontro sempre ali na Lux Poly, tintas automotivas, residencial, comercial, industrial, artesanal também, e tudo aquilo que está em torno disso. Fale com a equipe do seu Silvio X, que equipe fantástica e maravilhosa. Toda vez que eu vou lá, eu aprendo algo novo e diferente. Um abração a toda a equipe da Lux Poly, na Barão do Rio Branco, aqui em Rio do Sul. Uma tradição, um nome de peso em todo o Alto Vale do Itajaí. Um abraço ao pessoal da Lux Poly Tintas. E Metromed, mãos dadas pela saúde, material médico hospitalar. Helena Wojtesch em toda a sua equipe, uma das empresas mais tradicionais do material médico hospitalar no sul do Brasil. Grande abraço a Helena, sempre trazendo o melhor para a sua saúde. Helena, um beijo para você, querida. Qual foi o teu primeiro carro? Meu primeiro carro? Foi uma Belina Corcel. Daquelas modelo antigo ou novo? Modelo antigo. Modelo antigo. Que cor que era aquilo? Era aquele begezinho, clarinho, bem tradicional. Aí depois o segundo carro foi um Fiat 147. Boa. Aí depois foi um Chevetinho. Chevetão? Foi um Chevetinho. Chevette L, né? L? Chevette L. Negócio do Chevette L. Caramba. Eu lembro como se fosse hoje, né? É bom lembrar, né? Foi a Belina Corcel 1. Foi o Fiat 147. Aí depois foi um Corcel L. Aí depois foi um Ford Escort. E aí depois eu fui pro Uno, pro Siena, pro Civic, pro Fusion, e assim foi indo. E foi indo, tá certo. A gente tem essa paixão, né, pelo carro no Brasil, é isso mesmo. Falando em carro, a gente já vai falar de enchente, vamos falar de mobilidade. Falei do carro, vamos falar de mobilidade. Vamos começar a falar um pouco das coisas do dia a dia de Rio do Sul? Vamos lá. Como pré-candidato, você tem também uma visão dos problemas de Rio do Sul. E a gente percebe a questão de mobilidade, um dos grandes problemas de Rio do Sul. O que dá para fazer nessa cidade? Chico, a gente, usando os modelos que estão aí, e são caminhos possíveis, né? Vamos falar de mobilidade. Existem projetos, existe uma lei municipal que trata das transenchentes, né? Que elas são abertas. Algumas que já existem são abertas em momento de enchentes, né? Existem projetos para que se abram novas transenchentes, né?
Eu tenho certeza que se propor para a Câmara de Vereadores uma alteração dessa lei para que essas transenchentes sejam para uso permanente, se houver um consenso com os proprietários, e isso a gente vê que é bem possível porque eles também querem isso, e transformar essas vias em vias permanentes. O detalhe é que no período de enchente elas podem ser abertas sem a completa estrutura, né? Você abre ela e dá condição simplesmente de transitar por ela, né? Trafegar por ela. E se você for abrir como via permanente, você vai ter que colocar a estrutura delas, né? Mas eu fiz um estudo, Chico, bem interessante que mostra que a quantidade aí de 9 transenchentes possíveis e que vão dar uma boa desafogada, não só no momento de enchente, mas de trânsito também? Ela fica muito próxima, a medida dela para pavimentar, estruturar ela, que é a mesma medida que o atual prefeito Tomé fez de asfaltamento nas valadas. Então, se o Tomé conseguiu asfaltar todas as valadas, é possível que eu consiga abrir todas as transenchentes e deixá-las em condições de ser vias permanentes de uso. Além disso, o Rio do Sul, você não pode mais ficar emendando os pedacinhos. Querendo ou não, algumas transenchentes, é a emenda de um ponto curto para outro, é um escapezinho, né? Você já tem que pensar nas perimetrais aqui. Você tem que pensar em vias de contorno. Numa cidade complexa, hein? Bastante complexa. Porém, nós estamos num vale, a geografia nos coloca uma situação delicada e nós temos que pensar a parte mais alta dela, com vias de contorno na cidade. Isso não é um modelo doido, não é nada impossível. Existem muitas cidades que são modelos para nós seguirmos a respeito, né? Quando você está chegando na cidade, você tem o contorno, norte ou sul. Ok. Você tem 4 anos. Vamos para o mundo da suposição. 4 anos é um mandato, né? Se consegue fazer isso? Deixa eu fazer mais uma pergunta junto com isso. Na sua opinião, qual é a importância de um departamento de projetos, de planejamento para uma cidade? Como você veria, ou como você vê um departamento, uma secretaria de planejamento? Uma secretaria de planejamento, ela é muito estratégica para a cidade. Porque se você for pensar uma cidade com um projeto de futuro, se você for fazer algo planejado para futuro, é essa secretaria que vai te estruturar os projetos e fazer a leitura e vai sintetizar todos os estudos para que você consiga pensar a longo prazo. Já aí você terá 4 anos em caso de eleito para você fazer isso. Mas os nossos projetos, tudo aquilo que nós estamos trabalhando, que estamos, né, planejando fazer, não é projeto para 4 anos. Ele é um projeto para o Rio do Sul para 20, para 30 e 50 anos à frente, quando forem fazer algo, ainda vão ter condições de linkar com aquilo que no passado foi feito. São 4 anos de trabalho pensando no futuro. Existem coisas que são possíveis sim de resolver em 4 anos, mas aquilo que se fizer, que se deixe preparado para uma evolução futura, para o próximo mandato, né? Ontem, em conversa com algumas pessoas que falavam, discutimos um planejamento assim, poxa, Maringá teve um compromisso, né? Que todo o prefeito, quando ele deixa o mandato e o próximo assume, as obras têm que ser continuadas. Por isso, um planejamento adequado é importante, porque o próximo que vir vai entender que aquele projeto tem que ser continuado. Pode sofrer adequação ao longo do tempo, por necessidade, mas ele tem que ser continuado, né? Isso é maturidade na política, né? É interessante isso, né? Conseguir essa maturidade é uma coisa interessante. Rio do Sul é complexa, né? Pela sua geografia, como você disse, não é fácil não planejar, mas é importante que seja planejado. Vamos lá, agora vamos falar da uma outra questão que nos afeta, que é a enchente. Não tem mais como falar de Rio do Sul sem falar de enchente. Nós tivemos enchente em 83, 84, depois várias outras, até 2011, que também foi uma pancada, depois agora passou, e tivemos o ano passado, que foi, né, o que eu digo sempre como a maior enchente de todos os tempos, talvez não a mais na sua altura, mas no que foi, o que atingiu, o que afetou a cidade, ela é com certeza a maior da história de Rio do Sul. E não tem mais, só que eu sempre vejo um lado positivo em tudo. Tem um lado positivo. As enchentes do ano passado fizeram que a população, poxa, a gente não pode esquecer mais desse negócio. Não é mais olhar para o céu, agora não deu, ainda mais com o que está acontecendo no Rio Grande agora, de novo, muito próximo do que aconteceu o ano passado. A população não vai esquecer disso. E o próximo, na sua opinião, qual é o compromisso do próximo prefeito de Rio do Sul, seja quem for? Tem a mesma compreensão que você está tendo, né? A enchente não é algo passageiro, né? Ela deixa reflexos muito doloridos e ela nos deixa lições que nós temos que aceitar e agir em cima disso, né? Acabar com ela nós não vamos. Diminuir o impacto é possível.
existem os próximos passos a serem dados, né? Nós temos que compreender que nós vamos, no nosso próprio plano diretor, nós vamos ter que reestudá-lo, nós vamos ter que aceitar algumas coisas, nós vamos ter que nos adequar a algumas situações. As construções deverão ser adequadas. Não tem como você abandonar, dizer assim, poxa, eu vou construir uma nova Rio do Sul lá em cima do morro, né? Pô, é interessante nós pensarmos numa expansão estruturada, séria, né? Bem planejada, bem feita, mas não dá para abandonar o centro da cidade. Não dá para abandonar o que nós temos aqui. Então nós vamos ter que passar por um processo de adequação para o momento em que a água chegar na cidade. Como eu falei, existe como minimizar o impacto. Porém, nós não podemos acreditar que nunca acontecerá algo tão grande que não possa voltar a impactar a cidade, Chico. Alguém esperava uma enchente tão grande, tão longa como foi essa nossa última? Não. Alguém esperava o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Previsões tínhamos, né? Previsão tínhamos, né? Mas não imaginávamos que ela seria assim. Que seria tão, assim, né? A realidade tão brutal. Isso, então nós temos que trabalhar, planejar, administrar a cidade, evoluir com as coisas, considerando sempre o que a cheia, o que a enchente faz com a cidade quando ela ocorre, né? Como eu te falei, plano diretor tem que ser reavaliado, tem que sofrer alteração, a nossa cultura de construção, a nossa cultura de reurbanização, ela vai ter que ser revista. Nós vamos ter que repensar. Aceitar que a cheia é algo possível de acontecer, minimizá-la, né, com maior esforço de obras, de protocolos. Né? Nós vamos ter que nos comportar de uma forma, entender que em algum momento nós vamos ter que nos mover de uma forma diferente. Enfim, a enchente ela tem que ser... Por mais que ela não esteja ocorrendo agora, mas ela tem que ser algo presente em tudo aquilo que fizermos na cidade. Eu estou de volta ao Rio do Sul há 37 anos. Eu lembro da primeira enchente, não foi em 83. Quando eu falei estou de volta, é porque eu morei em Rio do Sul antes. Eu morei de 70 a 81 para 82. Aí eu fui para Floripa para estudar, e aí acabei começando a fazer rádio lá e me buscaram para voltar para trabalhar aqui em Rio do Sul. Então eu conheço o Rio do Sul em duas fases, antes de 81, de 70 a 81, depois de 88, quando eu voltei para cá. Vamos puxar só 88 para cá, para o pessoal não perceber que eu sou tão passado já, né? De 88 para cá, eu cansei de ouvir falar, a gente tem que se voltar para o Rio. A gente tem que se voltar para o Rio. E nunca se volta para o Rio. O Rio é como se fosse um esgoto que está lá atrás da casa e que ninguém dá importância. Qual é a sua visão disso? A importância dos rios, temos dois que se juntam, formam um terceiro dentro da cidade. Já tem uma cidade em cima do rio. Isso. Nós construímos uma cidade, né, no leito do rio. E isso não muda. Não. Isso nós não vamos mudar. Nós podemos expandir, mas como eu falei, nós não vamos abandonar o que existe aqui. Okay? O rio, ele é uma riqueza. Ele traz vida, Chico. E nós devemos sim olhar para o rio. Nós podemos limpar, nós podemos desassorear, nós podemos fazer a devida contenção das margens, nós podemos explorá-los de diversas formas, para o lazer, para turismo, para evento, por ser uma área bonita. Num processo de reurbanização nós podemos, porque ainda existe muito esgoto sendo soltado dentro do rio, que são encanamentos e tubulações muito antigas, que passam por baixo de prédios, de residências, certo? Então, no próprio modelo de reurbanização do rio, onde você vai conter as margens, é possível a instalação de uma captação, né, em toda a extensão do rio, que capta esse esgoto, porque muitos você não vai conseguir eliminá-los, né? Então, que faça a captação desse esgoto, que faça o devido tratamento, que faça a retirada dele dali. E o rio, ele pode ser bonito, ele pode ser mais bonito do que ele está. Veja numa reurbanização dele, na contenção das margens, os proprietários vão poder utilizar melhor o seu terreno dos fundos, sabe? O que de repente são os fundos, é o lugar onde você vai poder sentar no fim de tarde, tomar teu chimarrão, conversar com os amigos, caminhar ao redor do rio. Nós temos algo que eu ainda quero entender, eu entendo, isso está no meu coração, que é uma riqueza, é algo que nós vamos transformar em uma coisa muito bonita. Deixa eu falar um negócio. Quando se fala em Rio Itajaí, Açu, do sul, do oeste ou Açu, sempre se fala em verba estadual ou federal. Tem que mandar. E tem que mandar. Eu vejo que tem que mandar porque é dinheiro nosso. Eu sempre falo isso, né? O governo não fabrica uma agulha. Né? O dinheiro que é do governo municipal, estadual ou federal é o povo que paga. É lá o seu imposto. Então é nosso dinheiro. Ok. Mas muito se fala, não, vou ter um projeto para o governo, vou ter um projeto para... É possível fazer uma obra, por exemplo, de reurbanização do Rio dentro da cidade, pensando em reurbanização, né? Não usando o dinheiro
do Estado tem onde buscar dinheiro. Tem onde buscar dinheiro. Tem recurso no Estado, tem recurso no governo federal e tem iniciativa privada. Tem a iniciativa privada que, se motivado, nós temos que amadurecer. Nós temos que entender que a iniciativa privada hoje, ele é um personagem importante quando a gente fala de investimento para melhoria de estrutura e de vida de uma cidade, né? Por que não provocar a iniciativa privada e você liberar para ele um trecho desse rio, para que ele subsidie essa contenção das margens, essa estruturação, e para que ele, de alguma forma consciente, faça a exploração disso. Por que dentro de recurso próprio da prefeitura, nós não podemos ter um conjunto de equipamentos permanentes cuidando da manutenção das margens? Aquela árvore que começa a pender, aquele eucalipto que não deveria estar ali, quando ele começa a pender, o salseiro, por que nós não podemos ter um equipamento da própria prefeitura que vá fazendo, vamos dizer assim, o devido manejo disso, a remoção dessa árvore que está caindo, cuidando da limpeza, fazendo o plantio de novas mudas, cuidando, né, de usar a grama adequada com raiz profunda, com absorção, para fazer a contenção das margens. O município, ele pode, assim como o setor de obras tem ou deve ter para cuidar da melhoria das vias, né? Por que nós não podemos ter um equipamento cuidando disso constantemente no município? É possível, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós tivemos agora no final de semana do Dia das Mães, as máquinas roncaram no Rio Itajaí-Açu, presença de governador, assinou-se lá a ordem de serviço, a máquina foi para o Rio, etc. e tal. Acaba ali? Não, de forma alguma. Nós nem bem começamos ainda todo esse processo. Esse era o meu desejo e foi por isso que eu fui tentar ser deputado, foi por isso que eu assumi na LESC. Quando eu assumi como deputado, eu tinha um conjunto de projetos que nós fracionamos eles em projetos de leis, porque nós sabíamos que para podermos executar tais ações, nós temos que ter amparo legal. Existe uma lei que nos dê esse amparo? Não tem, então vamos criar essas leis. É a oportunidade. Certo. E dividimos esses projetos com outros deputados, alguns cuidaram diretamente de criar fundos para a defesa civil, alguns cuidaram de criar, né, o encaminhamento da devida verba para esse fundo, porque não adianta ter o fundo se não tem a verba. Eu fui tratar da lei de transparência na operação e manutenção das barragens. Agora existe a lei. Nos próximos dias o governo, né, deve sancionar essa lei. Sancionando essa lei, nós vamos desenvolver a prática da manutenção periódica, da vistoria periódica, da manutenção através da vistoria, de deixar esses barramentos funcionando. Então nós fomos passo a passo. Então as máquinas terem entrado no rio para começar esse processo de limpeza é um passo, mas agora é que nós vamos acelerar de vez, né? Na última sessão da LESC, que é a LESC itinerante que se encontrou em Blumenau, foi aprovado esse projeto de lei das transparências e operações e protocolos de barramentos. Na reunião da Comissão do Meio Ambiente, que aconteceu às 11 horas da manhã, foi feito um requerimento de urgência e foi votado por unanimidade e foi proposto e irá acontecer uma reunião de trabalho da Comissão de Meio Ambiente com os deputados, onde nós sentaremos no Alto Vale e será avaliado tudo aquilo que foi proposição pós-audiência pública. Me explica uma coisa, né? Nós tínhamos aí uma audiência pública que talvez saísse no começo do ano, não saiu, e você fala dessa reunião, é uma reunião estendida que se fala, isso? É uma reunião estendida, é uma reunião de trabalho. De trabalho. Qual é o objetivo dessa reunião? É o monitoramento e efetivamente, eu vou usar a palavra cobrança, e efetivamente cobrar de quem deve a resposta, prazos de quando isso será efetivamente executado. Exemplo, fizemos audiência pública em Rio do Sul. Lá provocamos secretarias, provocamos governo a nos dar as respostas. As respostas foram dadas. Agora nós temos que monitorar o andamento daquilo que nos foi respondido para que efetivamente essas obras comecem. Pedimos por limpeza do rio. A máquina foi para a água, está vindo a limpeza. Pedimos a construção de microbarragens, né? Elas devem acontecer. Quando vão acontecer? Qual é o plano de trabalho? Quais são os passos para essa construção? Pedimos manutenção dos barramentos. Começaram a instalação de stop log. Como é que está a situação desse barramento? Por isso que vai ter a lei, para ter a clareza. Mas qual é o próximo passo? Né? Qual é o plano de trabalho? Quanto tempo isso vai acontecer? Pedimos o canal extravasor. O canal extravasor é uma prioridade hoje? Ele é uma prioridade, sim. Como é que vai se fazer? O Estado, o ente federativo tem dinheiro para isso? Dizer que não tem, Chico, não é adequado. Existe dinheiro, sim. Nós estamos buscando a forma como acessar isso, como ter o projeto executivo, e o principal agora que nós temos que focar é no licenciamento ambiental. Nós estamos unindo forças e essa reunião ela vai tratar desses licenciamentos ambientais. Precisamos do licenciamento, precisamos dos planos de trabalho, precisamos ter o plano de trabalho aí dessa limpeza que está sendo feita no Rio, né?
Quantas etapas são propostas? Quais são as próximas? Quando vão começar? O que compreende cada etapa? Essa reunião vai depurar tudo isso e deixar estabelecido um cronograma de trabalho junto ao governo para poder ajudar o governo a fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Claro. Bora. Você falou anteriormente da questão do município com aquilo que é dentro da área de atuação do município. Se fala muito em governo estadual federal, blá, 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 mas as coisas que são da esfera de atuação do município. Vou fazer a pergunta para você. Se for para você dizer não para uma obra que vai ter um aterramento, né, uma terraplanagem, seja o que for, que vai sim impactar no rio, você vai dizer não? Vão levar um não. Se os estudos mostrarem que não é adequado fazer um aterramento, fazer uma terraplanagem, não será feita. Em função disso? E em função disso. De afetar a questão das águas durante uma enchente. Exatamente. Porque, Chico, uma empresa, um empreendimento, um prédio, uma moradia, ele não precisa ser exatamente ali. Ele pode ser construído em outro local. Se o local, a legalidade não permite ou a construção pode dar um impacto negativo, nós temos que ser maduros para reconhecer que não se deve fazer. Teremos que procurar um outro local. Nós temos mais espaços em Rio do Sul para isso, né? Dentro dessa visão de município, nós temos que amadurecer para uma área industrial. Tá. E se o cara chegar, eu tenho uma empresa que vai trazer 500 empregos para Rio do Sul, diretos, indiretos, mais 500, 600, mas eu quero aquela área lá. Por que você quer somente aquela área? Por que tem que ser naquela área? Nós temos, por isso, né, que o planejamento é importante. Certo? Nós temos que dar opção para esse empreendedor. Nós temos outras áreas. Nós queremos te ajudar, né? Vamos tratar de uma área com uma logística melhor, com uma situação de infraestrutura melhor para você instalar a sua empresa. A geração de empregos ela é importante, eu concordo. Mas gerar emprego e, de certa forma, colocar esse próprio cidadão numa situação ruim depois, por uma ação irresponsável, não se pode. Deixa eu fazer uma pergunta complicada aqui, porque eu conversava com pessoas da área da indústria e comércio, e eles me apontavam 3 grandes problemas para Rio do Sul. 2 são super conhecidos, 470 enchentes. Fato. Falar nisso é literalmente, desculpe, chover no molhado. Sim. Mas há um terceiro de que vem preocupando por demais a indústria e o comércio, que é falta de mão de obra. Né? O que fazer? Qual é a minha visão sobre isso? Eu tive a oportunidade de viajar a muitos países do mundo dentro do projeto Road Skills, onde a Espanha, há 86 anos atrás, já teve a preocupação que isso já estava acontecendo no pós-Primeira Guerra. Lá um reflexo veio pós-Primeira Guerra, depois Segunda Guerra. Então criou-se um programa onde skills, ocupações, né? Mais de 60 profissões, que vai desde jardineiro, desde florista, desde drywall, desde oriver, várias ocupações que é para o fazedor, aquele que faz, né? Existe uma preocupação no mundo todo a respeito disso. A mão de obra técnica, ela está se acabando ou não está se capacitando. Nós temos, né, como instrumentalizar a devida capacitação. Agora, ontem à tarde, ainda às 5 da tarde, conversando com um empresário da área da tecnologia, eu perguntei, as universidades estão formando mão de obra para você? Eles estão formando a mão de obra, porém a grade não está atendendo exatamente a minha demanda. Aí eu perguntei, e quando é que nós vamos conversar a esse respeito? Nós temos que entender que nós precisamos persuadir mão de obra, nós temos que trazer pessoas para a nossa região, nós precisamos disso, mas nós não podemos deixar colapsar saúde, educação, habitação, transporte público. Nós temos que entender a cultura dessas pessoas que vêm, e nos preparar para isso, ok? Aí nós temos que dar a devida capacitação. Não somente para as pessoas que estão já residindo aqui, como as que virão. E nós temos aí instituições de ensino, e isso é muito importante, tê-las muito próximo desse processo, e eu tenho feito isso por experiência, como eu te falei, nesse programa Road Skills, eu tive a oportunidade de aprender, de entender como é que você constrói uma tabela CIS, os comportamentos profissionais para serem muito parecidos no mundo todo. Como é que você capacita adequadamente? Como é que você leva para dentro da sala de aula a condição de transformar um jovem no fazedor? Então, nós temos que também ter perto, como eu falei, essas instituições, entender a demanda da indústria, do comércio e do setor de serviço da nossa região, adequar a grade do ensino para formar, né, adequadamente esse profissional. Então é um trabalho conjunto muito forte, mas que é muito possível. Quanto aos idosos?
Daqui 25 anos... Eu vou fazer agora, rapaz, 60 anos. Você não é idoso, Chico. Não, mas eu entro na faixa do idoso e eu vejo o idoso como uma grande mão de obra mal utilizada. Sem sombra de dúvida. Falar um idoso de 60, 70 anos não é verdade, não é mais. Chico, uma comparação bem rápida, né? Quando o meu avô se casou e teve filhos, 10 filhos. Quando meu pai se casou e teve filhos, 5 filhos. Eu tenho 2. Entende? Então as famílias, elas começaram a ter menos filhos. Porém, quando o meu avô tinha 20 anos de idade, a expectativa de vida de um homem era de 50 a 55 anos. Do meu pai já era 60 a 65 anos. Hoje nós podemos falar dos longevos da nossa própria região do quê? 85 anos? Então veja que aumentou... 65% a expectativa de vida de um homem, certo, e consequentemente das mulheres, claro, né? Sem sombra de dúvida. Daqui 25 anos, Chico, é muito possível que nós teremos que ter espaço para acolher idosos, tanto quanto crianças. O número de creche com o número de lugares para nós darmos a devida atenção para idosos vai ser muito parecido daqui 25 anos. Então o idoso, ele é um ser humano que ele não está, depois dos 65, 70, 75 anos, desabilitado. Primeiro que é da nossa cultura assim, as pessoas trabalham durante toda a sua vida, porque se elas pararem, se elas não se manterem ativas, aí sim elas envelhecem, porque a mente envelhece, certo, o corpo não produz, né? Nós temos que ter centros onde nós podemos receber esse idoso e atendê-lo da melhor forma. E temos que criar dentro do mercado de trabalho ou dentro do convívio social essa visão e condição de dar a ele uma continuidade produtiva na sua vida. Bem. Vamos para a política, que é o que interessa, o resto não tem pressa. Bora! Agosto é o Agosto Negro, que eu já fiz essa brincadeira, em que se define as candidaturas realmente e coligações. Certo. Como você está aberto a isso? Eu, como eu sempre falo, sou um homem de boa conversa. Eu não tenho problema com sentar com ninguém, com conversar, com discutir um projeto de cidade, que isso é o mais importante para mim. Toda pessoa que tiver um foco em cidade, em cidadão, em Rio do Sul, em região, em Santa Catarina, enfim, e ser um brasileiro, né, respeitoso, eu me interesso em conversar com essas pessoas, né? A política, ela te apresenta situações onde em algum momento você precisa sentar e você precisa criar alinhamentos, né? Estou aberto a conversar com qualquer pessoa, com todas as pessoas, desde que tenha um projeto de cidade, né? Esse é o principal propósito, né? Nós estamos aí numa caminhada bastante intensa, a robustez do nosso trabalho está começando a aparecer, existem já partidos que estão nesse processo junto conosco, uma grande nominata de pré-candidatas e pré-candidatos a vereadores, possíveis nomes a vice, uma conversa muito madura com todos. Olha, o futuro próximo a Deus pertence, pode haver a necessidade de algumas alterações, fazendo isso com muita clareza, com muito respeito, e o nosso intuito é agregar cada vez mais, porque é fato. Não adianta nós dizermos juntos somos mais fortes se o nosso comportamento é de divisão, é de não aproximação. Eu entendo sim. Juntos, muita coisa é possível. E para estarmos juntos, eu tenho que estar de braço aberto e juntar o máximo de pessoas ao meu redor. Eu ouvi por parte de um ente público, político na verdade, que está no seu apoiamento, te apoia, uma expressão que eu fiquei pensando. Ele falou, o GR é a continuação de um projeto. O GR é a continuação de algo que vem acontecendo há muito tempo. É assim que você se apresenta, como a continuidade de algo? Não. Eu sou a novidade. Eu tive a habilidade, a condição, Chico, de fazer um trabalho sério, com muita força e com muito respeito, e eu conquistei o respeito das pessoas que são os personagens políticos atuantes, né? Com cargo ou sem cargo, né? Que existe aquele personagem que é o articulador, que é o mobilizador, né? Eu consegui o respeito deles e consegui com que eles entendessem que em caso de êxito, a minha gestão é a minha gestão, do meu jeito, da minha forma de fazer. Então eu sou a novidade. O que é bom que existe, indiferente de quem criou, de quem colocou, o que é bom tem que ser continuado, aquilo que nós falávamos no começo do programa, né? Nós tivemos exemplos no Brasil de que bons programas, bons projetos, mesmo trocando o gestor da cidade, o prefeito, ele tem que ser continuado. O que é bom eu quero continuar, eu quero melhorar, eu quero deixar mais intenso. O que não é bom eu paro, eu vou analisar, vou contingenciar e eu vou ver a forma de nós deixarmos isso bom para realmente colocar em prática. Se mesmo assim não houver essa condição, a gente para de vez. Mas eu hoje ouso dizer para você com certeza que eu sou a novidade.
De novo, eu consegui obter o respeito dos personagens políticos para que eles entendessem. Querem me ajudar? Sim. Me ajudem por um propósito de cidade. Eu não negocio cargos. Eu não faço negociações para fazer alianças e a minha gestão vai ser a minha gestão. Se eu precisar de ajuda, eu chamo vocês. E eu gostaria que vocês estivessem sempre disponíveis para me ajudar com boas informações, com boas orientações. Mas vai ser a minha forma de fazer e eu vou fazer do meu jeito. Ou seja, nessa nova gestão não vai ter mandatário, a não ser uma equipe de pessoas com condições técnicas e competência de vida, experiência de vida para fazer o que tem que ser feito. Muito bem. Está preparado? A eleição municipal é a pior de todas. Dizem que é, né? Eu nunca participei de uma municipal, participei de uma nível de estado, né? Legislativo estadual. E aí, está preparado? Sim. Vai subir morro, descer morro? Vou subir morro, descer morro. Chico, eu estou com 49 anos, eu sempre fui um homem muito ativo no meu trabalho, que trabalha diariamente longas horas, que sempre trabalhei de segunda a segunda. Eu aprendi a viver assim, eu sou um apaixonado pelo meu estilo de vida. Estou preparado, estou com sangue no olho, estou com vontade de fazer, estou com toda a energia. Minha família me apoiando, meus colaboradores lá na empresa dizendo assim, vai, quando a gente precisar de ti, a gente chama, mas vai e faz. Então isso me motiva. Eu pergunto a todos os pré-candidatos uma resposta muito parecida. O governador está ao seu lado? O governador está ao lado de todo cidadão catarinense. Não é verdade afirmar que governador tem um candidato ou que tem que se aliar ao governo. Nós não estamos no meio de uma guerra civil. Quem que está desaliado ao governo? Quem que quer brigar com o governo do estado? O governo, ele tem uma fala que eu já repeti isso em outras entrevistas, né? O governo é um governo para todos e todo gestor, quando ele assume um cargo, todo prefeito, todo governador, ele assume para atender todo cidadão, né? Não é possível que um governo do estado, caso um prefeito eleito não seja do seu partido, vá se voltar contra essa pessoa. Isso não, o nosso pensamento não deve ser assim. Existem momentos de uma eleição que os próprios candidatos que estão mais alinhados ao governo usam isso como estratégia. Não, mas eu estou aliado ao governo. Não, mas é possível que um governador de um estado declare oposição permanente, mesmo pós-eleição, alguém que não seja do seu partido? Eu não acredito nisso. Eu sempre tive boa fala com o governador, eu sempre tive bom acesso a ele, sempre fui respeitoso com ele e ele é um homem que ele recebeu uma votação muito expressiva em Rio do Sul. Rio do Sul já fez gesto ao nosso governador. Nós fizemos gesto ao governador entre o primeiro e o segundo turno. No primeiro turno nós apoiávamos um candidato a governo que não foi para o segundo turno. No segundo turno, por óbvio, né, pelo nosso posicionamento, apoiamos o atual governador. Então já fizemos gestos de que nós respeitamos ele e acredito que ele vai nos devolver da mesma forma. Teu secretariado, vamos lá. Lá de novo, quase no finalzinho agora do programa, aquela questão da suposição. Estamos lá naquela suposição de que haja uma concretização da sua candidatura, que haja uma concretização da vitória, você que seja o próximo prefeito. É tudo uma suposição. Esse secretariado seria como? Técnico ou político ou os dois? Não, nenhum cargo político. Não tem cargo político. A articulação política tem que ser feita por todos nós, mas no momento de fazer articulação política. O prefeito tem que ter muita habilidade política, um vice-prefeito ou uma vice-prefeita é muito importante nesse sentido, mas os secretários, eles têm que ter competência técnica, né? Competência de formação, conhecimento intrínseco para fazer, e é sobre isso que eu vou avaliar. Poxa, é uma indicação política, é um cargo político? Não, eu não negocio nenhum cargo, eu não tenho nenhum secretário definido, não existe nada disso. É o cenário que vai se apresentar pelo plano de trabalho, pela necessidade do cidadão e da cidade, que vai construir a nominata de quem vai para frente executar, e vou trocar a qualquer momento se não der a resposta adequada. Tá bom. Me define o GR. Eu sou um obstinado para realizar aquilo que eu me proponho. Fuçador? Fuçador. É isso? É isso. Eu sou um homem extremamente simples, sou uma pessoa de vida simples, como eu te falei, obstinado para chegar nos meus objetivos, não paro no meio do caminho, entendo que no meio do caminho muitas vezes você tem que adequar, você tem que melhorar, e eu tenho facilidade com conversar com as pessoas, eu tenho facilidade com entender aquilo que eu tenho que me adequar, as minhas limitações, os meus erros, os meus defeitos, e eu gosto quando as pessoas me apontam isso. Eu não confio na tal da crítica construtiva. Ah, não? Não. Eu confio na crítica quando ela vem acompanhada de uma sugestão que resolva. Olha, tu estás fazendo isso errado, isso é uma crítica construtiva, tá? E qual é a solução? Sob o teu ponto de vista, que me analisou e fez a crítica, qual é o teu ponto de vista a respeito de como nós podemos resolver isso? E para resolver, você me ajuda? Não, eu não quero saber disso. Não é uma crítica construtiva. Tá bom, querido.
Prazer estar contigo, Vamos lá, Chico. sempre é. Obrigado pela participação e vamos ver o agosto. Vamos ver o agosto. Um abraço a você. Tudo de bom. Aí apresentando o pré-candidato Gerry Consoli. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos vocês. O Super União também está no bairro Boa Vista. No dia 23 de março, inaugurou a primeira filial do Super União. A qualidade nos produtos com o melhor atendimento e ofertas imperdíveis. Agora em mais um supermercado amplo e moderno, com acesso facilitado e vagas de estacionamento privativas. Venha conhecer o Super União no bairro Boa Vista e surpreenda-se. Super União, os preços baixos da região, agora também no Boa Vista. Olha só que coisa linda, essa aqui acabou de chegar e já tem outra ali carregada com gás para você, ou seja, não vai faltar gás. Na Doulsan Comércio de Gás Supergasbras sempre tem gás para você, tanto o gás industrial como também o residencial, comercial. Precisou gás? Chama Supergasbras, chama Doulsan Comércio de Gás. Aqui vai sair um pneu novo, ali vai trocar as rodas, lá vai arrumar, tudo isso aqui no Povo Auto Center, que sempre tem promoção especial com pneus para você. Além disso, as rodas também. Você está com desconto super legal de 15% à vista ou então 10% em até 12 vezes. Aí é para o preço das rodas. Vem aqui conferir. Ah, lembrei. Como é que estão as luzes do teu carro? Você tem cuidado delas? Passe aqui, faz uma verificação gratuita e o Povo vai dizer se precisa trocar ou não. Povo Auto Center, te esperando.